Juntar valores de duas ou mais colunas é uma coisa muito comum para quem trabalha com dados. E hoje eu vou mostrar algumas formas para você concatenar valores dentro do SQL. Inclusive, uma dessas formas ela pode ser usada não somente dentro do SQL, mas para você que trabalha com Excel, com Power BI, você também pode utilizar essa mesma função dentro dessas ferramentas e ela vai funcionar perfeitamente. Fala malta, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer, especialista em SQL Server e hoje nós vamos entender como concatenar valores utilizando o operador de concatenação mais. E não para por aí, eu vou te mostrar uma função que pode substituir o operador de concatenação mais e muitas vezes é muito mais inteligente usar essa função ao invés de você utilizar o operador mais para juntar valores dentro do SQL. Agora, sabe o que é ainda mais inteligente? É você se inscrever agora no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui toda semana. Outra coisa muito importante para ajudar no crescimento do canal é você deixar o seu like no vídeo. Você não paga nada e ainda ajuda nosso conteúdo a atingir muito mais pessoas. E agora que você já está inscrito no canal e deixou seu like no vídeo, é hora de ir para a tela do computador e ver na prática como esses operadores e essas funções funcionam. E antes de eu mostrar isso na prática para vocês, é bom a gente entender o que é uma concatenação. Uma concatenação nada mais é do que a junção de dois valores, eu unir dois valores. Então imagina um nome e um sobrenome que estão, por exemplo, em colunas diferentes e eu preciso unir essas duas informações. Então eu preciso concatenar elas, eu preciso juntar essas informações. Então concatenar é exatamente isso. E você pode concatenar os inúmeros tipos de dados. Você pode concatenar um texto com um número, você pode concatenar uma data com um texto, você pode concatenar uma data, um texto e um número. Então todos os tipos de dados, eles podem ser concatenados, desde que eles sejam convertidos para o tipo de dado, por exemplo, varchar. Então imagina que eu tenho um número e eu tenho um texto. Se eu concatenar esses dois, eu vou conseguir fazer isso, mas todo esse resultado dessa concatenação, ele vai virar um texto na minha saída, no meu output. Bom, então agora que a gente já sabe o que é uma concatenação, vamos lá para o nosso exemplo prático. E aí eu separei a tabela do address do esquema Person da database da Adventure Works. E se a gente executar essa query com todas as colunas, a gente vai ver que nós temos aqui vários endereços formados pelo address line 1, address line 2, city, state provice ID, postal code, que são as colunas que a gente precisa aqui para fazer esses testes. Inclusive eu vou separar essas colunas, a gente só precisa delas, então não preciso estar com todas essas colunas poluindo aí a tela. Então se eu pego essas colunas, que são as colunas que compõem o nosso endereço, eu posso precisar concatenar, por exemplo, esses endereços, seja para que eu consiga gerar um relatório, ou seja, para que eu consiga atualizar alguma informação. Então, é comum você ter que juntar informações quando você está trabalhando em banco de dados, ou no Power BI, ou no Excel, ou com qualquer outra ferramenta que você precise manipular esses dados. Então, isso é perfeitamente comum. E o primeiro operador que eu quero mostrar para vocês é o operador de concatenação. Esse operador de concatenação é o operador mais. Só que é importante você entender que o mais ele não é só um operador de concatenação, ele também é um operador de adição. Então, se eu coloco 1 mais 1, o SQL ele vai fazer a soma e vai me dar um resultado de 2. Agora, se eu coloco textos, por exemplo, aí ele já não vai mais funcionar como um operador de soma, ele vai funcionar como um operador de concatenação. Ou seja, ele vai juntar aquelas duas informações. Você não precisa se preocupar com isso, o SQL faz isso automaticamente, ele identifica os tipos de dados que ele tem em cada lado e ele já faz essa distinção e já usa como operador de adição ou usa como operador de concatenação. Mas você precisa entender disso porque esse mesmo operador é utilizado para somar valores, mas também ele é utilizado para concatenar. E aí, imagina que eu quero, por exemplo, pegar aqui o address line 1 e eu quero concatenar, ou seja, eu quero juntar com a coluna do city aqui. E aí, se eu coloco aqui address line 1 e city e eu aperto aqui, por exemplo, F5, nós já temos um outro output aqui. Inclusive, eu vou até pôr um tracinho aqui, para a gente conseguir identificar um e outro.
E aí a gente já tem um output aqui nessa coluna virtual que foi criada nesse meu output, onde eu estou concatenando esse endereço com essa cidade aqui. E até aqui, tudo bem, tudo certo. Só que quando a gente está utilizando esse operador de concatenação mais, a gente tem alguns problemas, nós temos alguns problemas. O primeiro problema é quando eu vou concatenar com colunas que tenham valores nulos. E eu já gravei um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os cuidados que você precisa ter com valor nulo. Eu vou deixar esse link desse vídeo no card aqui em cima e também vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo. É muito importante você ver esse vídeo também, porque os dados null, eles são os dados que eles precisam ter um certo cuidado quando você vai trabalhar ou manipular esses dados por algumas particularidades que eles têm. Voltando para o assunto do nosso vídeo, o primeiro problema, como eu falei, é quando a gente tem colunas null e a gente quer concatenar com essas colunas. Se você observar, todas as colunas, todas as linhas da coluna Address Line 1 e da City, elas estão preenchidas. Então, a gente teve o nosso output aqui nessa coluna virtual que a gente gerou. Agora, se eu quiser concatenar o Address Line 1 com Address Line 2, o que vai acontecer? Então, se eu vier aqui e pôr Address Line 2 e apertar F5, olha só o que acontece agora. Eu não tenho mais todas as colunas preenchidas. Por quê? Porque o meu Address Line 2 aqui, meu Address Line 2, ele é null em alguns casos. E onde ele é null, o meu output aqui também fica null. E esse é um problema, porque às vezes você não sabe se aquela linha tem alguma informação nula. E aí, além de você fazer isso, você teria que vir aqui no Address Line 2 e pôr, por exemplo, um is null aqui. E aí você pôr, por exemplo, um espaço em branco. E aí agora, quando você fizer essa concatenação, ele vai funcionar. Só que o que aconteceu aqui? Ele ficou aqui, ó, com um tracinho aqui no final, ó. Tá vendo aqui no final? Que ficou um tracinho depois do Address Line 1. E por que isso aconteceu? Aqui o tracinho, ó. Por que isso aconteceu? Porque na hora que eu fui concatenar, eu delimitei, por exemplo, um separador traço. E aí, apesar da outra coluna ela não ter informação, esse traço ele vai ser concatenado. E aí aqui eu teria que colocar um if, ou teria que colocar um case, para verificar se a segunda coluna, eu teria que, por exemplo, vir aqui e fazer if, se essa coluna aqui, por exemplo, for null, então não coloca nada. Se por acaso ela não for null, então coloca o traço. E aí a gente resolveu o problema. Mas olha só o trabalheira que deu para fazer isso, né? Ele concatenou, mas isso deu uma trabalheira grande. Imagina isso quando você for fazer para todas as colunas. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem, que eu não gosto muito do operador de concatenação mais para utilizar ele. Outro ponto também que a gente precisa ter cuidado quando for utilizar esse operador de concatenação mais é que ele tenta sempre fazer conversões implícitas, por exemplo, para os dados inteiros. Então, por exemplo, esse state provides id, isso é um número, isso é um id. Se eu vier por acaso aqui e pôr um mais, inclusive vou quebrar isso aqui para outra linha e pôr aqui state provides id, olha só o que vai acontecer quando eu apertar F5. Ele vai dar um erro para mim, ele vai dizer que ele não conseguiu converter um tipo de dado nvarchar, que é esse valor aqui, para um dado inteiro. Lembra que eu falei para vocês que o operador mais ele serve tanto para você concatenar quanto para você somar? Então, quando você coloca um número e você quer concatenar com um número, o SQL ele sempre vai entender que aquilo é para somar. Então ele vai tentar converter todos os outros textos, na verdade todas as outras colunas, em número para que ele tente somar isso, que realmente, de fato, vamos dizer assim, é o comportamento padrão do operador mais. E aí, obviamente, ele não vai conseguir converter esse address line 1 e essa série aqui, por exemplo, o address line 2, em um número, porque isso não é número, isso é um texto. E aí ele vai voltar aquele erro para a gente que não foi possível, por exemplo, converter essa coluna aqui em um número. Porque o comportamento padrão do operador mais é sempre somar. E aí, como que eu consigo
corrigir isso? Como que eu consigo resolver esse problema? Eu teria que vir aqui e eu teria que colocar, por exemplo, um cast nesse cara aqui para dizer que ele é um Varchar, por exemplo, um Varchar de, sei lá, um Varchar de 8. Então eu tenho que colocar aqui implicitamente um cache para essa coluna. E aí quando eu apertar aqui, por exemplo, vou inclusive pôr também esse carinha aqui para a gente conseguir ter a diferenciação, ele vai conseguir fazer essa concatenação. Só que olha só o tanto de coisa que a gente precisou fazer para concatenar 3 colunas. A gente precisou fazer um if para verificar se não é nulo, para não ter aquele traço lá sem nenhum sentido. A gente precisou pôr um snow no address line 2, porque se a gente tira esse address line 2 aqui, o snow dele, toda a coluna vai ficar nula, porque o address line 2 na maioria dos casos é nulo. E a gente teve que fazer um cache, a gente teve que converter implicitamente o state province ID para Varchar. Então a gente teve um trabalho aí um pouquinho grande para fazer isso. Outra forma da gente fazer isso, e é uma forma que eu acho ainda mais inteligente do que você utilizar esse operador de concatenação, é você utilizar uma função que existe dentro do SQL, que é a função concat. Essa função concat ela serve exatamente para que você concatene informações. Então, concat vem de concatenate, concatenar, juntar informações. E essa função é muito simples de usar, basta você colocar a função concat, você chamar a função concat e dentro dela você passar, por exemplo, o que você quer concatenar. Então, se eu vier aqui, por exemplo, address line 1, separar por vírgula e botar, por exemplo, o city aqui, eu tenho agora uma concatenação, inclusive, deixa eu pôr aqui o nosso tracinho. Eu tenho aqui concatenado essas informações, tá? Qual que é a grande vantagem do concat? A primeira vantagem do concat é, se eu pego o address line 2 e coloco aqui, olha só o que vai acontecer quando eu aperto execute. Ele vai executar e ele não vai mais me trazer os valores nulo. Então, vê só o que acontece. Se eu coloco com mais, eu vou criar uma outra coluna aqui, vou colocar o address line 1 mais esse tracinho aqui, mais o address line 2. E olha só o que vai acontecer com essas colunas. Essa aqui é a coluna onde eu estou usando o operador mais para concatenar. E essa onde eu estou usando o concat. Olha só o que aconteceu. Aqui, quando eu tenho valores nulos, ele encontra em alguma das colunas null, o meu output é null. Já quando eu estou usando o operador concat, não. Ele já meio que faz aquele snull para mim. Então, esse snull que eu fiz aqui em cima, ó, que eu tive que colocar ele aqui, ele já meio que faz isso para mim. Então, ele, independente de eu ter valores null em alguma das colunas que eu estou concatenando, ele vai me dar o output delas, tá? Agora, obviamente, se eu tiver valor null em todas as colunas que eu estiver concatenando, meu output vai ser nulo. Mas se pelo menos uma informação estiver preenchida, o meu output ele também vai ter preenchimento. Aqui a gente ainda manteve aquele probleminha do traço, a gente teria que fazer o if aqui. Então eu vou colocar esse if aqui, vou tirar esse carinha daqui, não precisa mais. E aí a gente já tem essas informações da mesma forma que a gente tinha quando a gente usou o operador mais para concatenar, mas eu não precisei pôr esse snow aqui. Outra vantagem de utilizar o operador concat é que tá vendo esse cast que eu fiz aqui? Eu fiz explicitamente esse cache, eu digitei esse cache na mão. No operador concat, o padrão dele é concatenar. Então ele implicitamente, ou seja, automaticamente, sem que você perceba, ele já concatena todas as informações para texto para ele conseguir concatenar. Então se eu pego essa coluna ID, que quando eu coloquei com mais ele deu erro, e eu ponho uma vírgula aqui e ponho mais essa coluna aqui, ele vai concatenar, deixa eu botar o traço aqui também, ele vai concatenar, vou quebrar isso aqui, ok, ele concatena essas informações sem que eu precise fazer esse cast aqui. Então olha só quanto que a gente já diminuiu de coisas que a gente teve que fazer na hora de concatenar essas informações. Então, além de eu não precisar mais utilizar esse null, eu não precisei também utilizar o cache, porque o concat, a
função padrão dele, na verdade, a função dele é juntar essas informações. Então, ele não tem uma função dupla de concatenar e somar. Então, ele só tem uma função concatenar. E para ele concatenar, ele já sabe que se é um inteiro e eu estou concatenando, aquele inteiro tem que virar um texto. Se é uma data, aquela data tem que virar um texto. Se é, sei lá, um decimal, aquele decimal tem que virar um texto. Então, ele já faz isso internamente para a gente, sem que a gente precise fazer isso explicitamente. Então, normalmente eu uso muito o concat, é uma das funções que eu gosto muito de usar, mas não acabou por aqui, nós temos ainda uma terceira forma para a gente utilizar essa abordagem de concatenação. Mas essa abordagem, esse concat, que é o concat AWS, essa forma de concatenar, ela só está disponível nas versões do SQL a partir da versão 2017, salvo engano. Tenho quase certeza que é 2017. E aí, ela é uma forma de você concatenar, vamos dizer assim, que ela é um pouco mais inteligente do que o mais, como operador de concatenação, e do que a função concat. O que eu preciso fazer nela? Eu preciso colocar um caractere que vai separar as colunas que eu vou concatenar, ou seja, aqui eu tive que usar esse tracinho aqui, esse tracinho aqui. Aqui eu também tive que pôr esse tracinho aqui nos dois. Aqui no concat AWS eu não preciso fazer isso. Basta que eu coloque o traço, ou seja, é o meu separador. E aí eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, address line 1 e vou colocar aqui address line 2. E vou executar esse comandozinho aqui, ó. E olha só que legal, ele já vai concatenar essas informações para mim. Aqui é porque não tem, aqui nesse caso ele tem. E ele já vai pôr o traço aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas aqui dá para ver melhor. Ele já separou com o traço aqui. E aí eu posso até pôr aqui um espaço para ficar igual. E aí aqui, tá vendo? Ó, ele já separou com o traço. Se eu quiser, por exemplo, pôr aqui esse state province ID, eu posso vir aqui, ponto e vírgula, F5. E olha só, ele também já separou com o traço. E você pode perceber que agora eu não precisei mais fazer aquele if que eu tive que fazer tanto quando eu usava o operador de concatenação, quando eu tive que usar o operador concat. Por quê? Porque o concat AWS ele já é inteligente o suficiente para saber que essa informação nessa linha não tem dado, por exemplo. Isso é um valor nulo. Essa linha, nessa coluna, não tem informação. Então ele já sabe que ele não tem que colocar nenhum delimitador para separar essas colunas, porque se ela não tem informação, ele não vai juntar. Então ele já consegue resolver também esse problema para a gente. E isso é muito interessante porque, olha só, se a gente analisar os códigos desde o primeiro que eu mostrei para vocês, esses códigos eles sempre foram diminuindo a quantidade de comandos que a gente colocou. Aqui a gente precisou de um if, de um snow e de um cast e de várias concatenações para colocar os delimitadores que iriam separar as colunas. No concat, eu já diminuí, eu já não precisei mais usar o cast, eu já não precisei mais usar o snow, mas eu ainda precisei colocar esses delimitadores e colocar o if. No concat AWS, eu só disse o delimitador que eu queria e as colunas que eu queria concatenar. Ele já converteu, ele já analisou se era nulo e ele já colocou o operador para cada coluna na hora que ele fosse separar. Então, essas são algumas das 3 formas de você concatenar valores dentro do SQL. E essa função, a função concat, ela também pode ser encontrada dentro do Excel e no Power BI. Se o seu Excel estiver em português, provavelmente você vai encontrar concatenar, eu acho. Mas se ele tiver em inglês, o nome da função é concatenate, a mesma coisa no DAX, no Power BI também é concatenate, e ela tem exatamente a mesma utilidade, juntar, unir valores. Então você pode fazer isso no Excel, você pode fazer isso no Power BI, ou você pode fazer isso dentro da database, e na database você tem inúmeras opções para você conseguir otimizar o seu código e conseguir digitar cada vez menos instruções para que você consiga ter uma produtividade ainda maior. E é sempre bom lembrar que não existe a maneira certa ou a maneira errada para você fazer essas operações. Isso vai depender muito da maneira que você se sente mais confortável de fazer e principalmente daquela que mais lhe agrada naquele momento, aquela que mais se adequa àquela situação. Eu particularmente gosto muito de utilizar o operador concat, principalmente por eu não ter problemas com os dados null e eu não ter que fazer, por exemplo, um cast ou um convert
quando eu estiver concatenando números com strings ou com dados varchar, por exemplo. E você, já conhecia essas 3 formas? E qual delas você achou a melhor de usar? Deixa aqui embaixo nos comentários e não esquece de deixar o like se gostou desse vídeo. Afinal, eu não vou descansar enquanto você não aprender SQL.